pessoal! Estamos de volta com mais uma aula, desta vez sobre terreno. Eu sou o professor Rossi e venha comigo! Primeira etapa, pessoal, para nós podermos escolher aí um terreno. Caso um cliente pretende comprar um terreno e antes disso procure um profissional, vocês têm que estar capacitado para orientá-lo, correto? Isto mesmo. Então, para iniciar aí um projeto, se o cliente ainda não comprou um terreno, podemos ajudar. Para a escolha, temos alguns itens a levar aí em consideração. Podemos falar primeiramente do tamanho do lote, ou seja, suas dimensões. Para isso, temos que conversar com o cliente quais serão suas pretensões, tamanho de construção, ok? Para indicarmos as melhores dimensões de terreno, que estejam, lógico, disponíveis aí na cidade ou na região em que o cliente quer residir, ok? Outra coisa, a inclinação do terreno, pessoal, é muito importante, ok? Porque isso pode levar uma economia enorme para a obra. É isso mesmo. Economia pessoal, economia muito grande, tá? Temos que tomar muito cuidado com essa inclinação. Outra coisa também é a posição do sol. Quando o sol nasce e quando o sol se põe, aonde ele nasce e aonde ele se põe, ok? Porque isso também determina a orientação dos cômodos num projeto, ok? Também tem que estar o quê? Dentro do orçamento, né? Não adianta nada o cliente querer aí um terreno enorme, só que não cabe no bolso. Isso não dá. Então o terreno tem que estar dentro do orçamento do cliente, ok? Outra coisa a se preocupar também são os vizinhos aí, né, pessoal? A vizinhança. É isso mesmo. Temos que tomar muito cuidado. Por quê? Se já tem obra na vizinhança, se não tem, posteriormente pode ter e pode provocar aí trincas na sua obra, ok? Isso também é importante. E também avaliar aí a infraestrutura da região, ok? É um fator aí importante também. Tudo isso para evitar aí dor de cabeça com imóvel, isso mesmo. Dor de cabeça com imóvel irregular. Pessoal, tomar muito cuidado. Então é importante aí o comprador, ele verificar se o terreno que vai adquirir é regularizado. É preciso aí exigir escritura, certidões, negativas e toda a documentação para evitar dores de cabeça. Então a documentação que comprova a regularização possibilita aí o financiamento da compra junto aos bancos públicos e garante ao futuro proprietário uma maior segurança, ok? Tomar muito cuidado aí, pessoal. Também temos outras verificações, né? Se há ponto de ônibus perto da onde você quer comprar o seu terreno, se é uma região com alagamentos, como nós temos aí na foto, né, pessoal? Então é importantíssimo. Se a rua ela é muito movimentada, se ela for muito movimentada, você pode ter problemas aí com trincas, rachaduras, né? Também verificar aí os recuos na construção na prefeitura, tá, pessoal? Porque dependendo do zoneamento, as dimensões dos recuos ela varia. Então tem que verificar isso também. Rachadura aí nas casas vizinhas
verificar se há ou não. Porque pode apresentar um problema aí o solo. Então, também verificar o tipo de solo que contém ali o teu terreno. Ok? Aí, escolheu? Então, o profissional, ele deve ir ao local do terreno, quando o terreno aí for adquirido. Ou se o cliente já possuir o terreno, você deve ir aí ao terreno fazer uma visita e observar tudo isso, tá? Então, a visita, ela é de fundamental importância, ok? E a observação de detalhes também. Por exemplo, qual que é a inclinação aí do terreno e para onde, ok? Porque isso tudo vai influenciar na caída de água, na descida do seu esgoto por gravidade. Tudo isso implica na hora de realizar aí o desenho do teu projeto. Então, se sim, para qual lado está inclinado o terreno? E isso irá necessitar de corte ou aterro, né? Então também é muito importante aí essa questão do corte e do aterro. Vamos ver aí um pouquinho mais sobre o corte e o aterro. Então, para nivelarmos aí um terreno, às vezes temos que realizar o corte ou aterro e em alguns casos temos que realizar os dois, né? Então nós temos aqui na nossa figurinha o terreno natural aí inclinado, temos lá a cota de projeto, ok? No terreno. E nós vamos ter aí que fazer o quê? Um corte e um aterro, tá certo? Para podermos aí desenvolver a obra nesse terreno. Então, toda casa, toda obra, ela deve estar aí, pessoal, no mínimo uns 10 centímetros mais elevado aí que o nível da rua. Por quê? Porque senão a água da chuva ela vai entrar no seu terreno ao invés de sair, ok? Então nós temos que nos preocupar dessa água ou do esgoto também sair aí do seu terreno o mais rápido possível, né, da sua residência, tá? Então tem que estar numa cota acima do nível da rua. O custo. Bom, vamos falar aí do custo de cada caminhão de terra. Por exemplo, se o terreno estiver abaixo do nível ou não estiver com esse nível acima do nível da rua, ok? Então, o caminhão de terra ele deve custar aí entre 140 e 200 reais hoje, dependendo da localidade, ok? Então, depende da região, tá? Você que está aí assistindo o meu vídeo, observe isso. Então, dependendo aí da sua localidade, este valor do caminhão de terra irá se alterar. Então, o depósito aí de solo deve ser feito em um terreno com um muro de arrimo. Então, este que garantirá que o material seja compactado, dando ao solo a compactação necessária para a base de sua casa. Vamos verificar então um pouco sobre o muro de arrimo. Temos aqui nessas fotos, pessoal, exemplos aí de muro de arrimo para contenção do solo, ok? Então, o objetivo é o quê? Fazer aí a contenção de terra, argila ou material em um terreno qualquer, ok? Quando estes estão desnivelados e tiverem que ser aterrados. Como que nós vamos calcular aí o volume de aterro, pessoal? E também o custo. Então vamos lá. Venha comigo para aprender a calcular isto, pessoal. Então o aterro, ele é calculado em metros cúbicos. Geralmente, a caída é irregular, com alturas diferentes nos lados. Então as fórmulas, elas só vão te dar aí uma estimativa, ok? Então só em loco mesmo para verificarmos aí a autenticidade, ou seja, a verdade sobre o volume.
tá? Então o volume é um volume aproximado, tá, pessoal? Pode passar aí ou ir para menos, tá? Pode sobrar aí. Então, qual que é o cálculo, pessoal? O volume, tá? Nós vamos calcular aí o volume. Então, é a área do terreno vezes a altura aí do desnível, mais os 35% de empolamento do solo, ok? O que é o empolamento? Então, o empolamento é retirarmos o ar que está entre as partículas, entre os grãos do nosso solo, ok? Ao compactarmos esse ar, ele é expulso. Então isso a gente dá o nome aí de empolamento, tá? Então, qual que é o custo? O custo nós vamos pegar aí o volume, dividir pelo volume, né, da capacidade aí do caminhão, ok? Multiplicar aí pelo valor da viagem. E o valor total é o custo, tá, que nós calculamos, mais o que? O tempo para uma equipe ou um pedreiro ou um ajudante aí fazer a compactação, vezes a hora dessa máquina, ok? Então nós temos aqui alguma ideia aí, né, de volumes, tá? Por exemplo, aí um caminhão truck de 2 eixos, ele tem aí, aproximadamente, ele consegue carregar aí 12 metros cúbicos cada. Um toco aí de um eixo transporta aí 6 metros cúbicos cada. Então depende aí do caminhão também, tá? E a hora da máquina, ela varia aí entre 130 a 150 reais, geralmente. Também depende de localidade, de região, tá, galera? Então temos que verificar esse preço também. Vamos ver aí um exemplo, pessoal? Então, ó, um terreno aí de 360 metros quadrados possui um desnível aí de 2,20 metros. Calcule o volume do aterro, o custo e o valor total, considerando o volume de um caminhão de 12 metros cúbicos e a hora da máquina de 150 reais a hora. O tempo de compactação considerado é de 8 horas e também considerar aí o volume, o valor da viagem do caminhão de 130 reais, ok? Então, primeiramente, nós vamos calcular o volume de aterro, que é a área do terreno vezes a altura do desnível, mais os 35%. Fazendo aí a continha, nós vamos chegar em 1.069,2 metros cúbicos. O custo é o volume que calculamos dividido pelo volume do caminhão vezes o valor da viagem. Fazendo aí as continhas, chegaremos em R$ 11.583. O valor total será esses R$ 11.583 mais 8 horas vezes as 150 reais aí da hora da máquina, ok? Então, fazendo esta multiplicação e somando, chegamos aí no valor de R$ 12.783, ok? E isso para transportarmos o material e compactarmos o solo, fora o valor que vai ter aí os tijolos, né, hora de pedreiro e tudo mais, para o valor no muro de arrimo, ok, pessoal? Temos que ter aí alguns cuidados, tá, pessoal, para aterro, tá? Compactar o terreno com o próprio trator não é o método adequado, ok? Então, o que deve se fazer é utilizar aí uma máquina, um rolo pé de carneiro, passar aí 8 vezes, pelo menos, né, em cima da mesma parte. Isso mesmo, da mesma parte, pessoal. Então, se esse rolo chegar muito perto do muro ou da edificação, ele pode danificar o mesmo, tá? Então, o que nós fazemos aí? Chegamos próximo ao muro, não tem jeito, tem que ir lá com o sapo e compactar, tá, pessoal? Então, onde o rolo não puder chegar, compactado com o sapinho. Então, compacte em 2 etapas, né? No mínimo, tá, pessoal? Metade do material mais compactação, mais a outra metade e outra compactação.
alternativas aí para construir, né, pessoal, um aterro. Então, nós temos aí uns sistemas de escada, ok? Então, em vez de fazer um aterro, podemos fazer muitas vezes uma obra em sistema de escada, tá? Então, evidentemente, é que o projeto precisa o quê? Ser mais bem elaborado, tá? Então, o profissional, ele pode fazer uma espécie de sistema aí de escada, criando 1, ou 2, ou 3, ou 4, N níveis, né, N planos, como se fossem degraus de escada. Então, aqui nós temos um exemplo aí, né, de uma casa em vários níveis. Olha lá, a piscina está num nível, num plano, e vários patamares aí dentro da residência, ok? Aqui nós temos algumas referências bibliográficas para vocês, ok? Então, mais uma dica então, cuidado antes de comprar aí um terreno, essa mensagem que eu deixo para vocês nesta aula. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado, deem um joinha, se inscrevam no meu canal, assim você poderá ver outros vídeos meus. E até a próxima aula, pessoal!